Aprender sempre, quarto ano, ensino fundamental, matemática, sequência didática 2, aula 3, um gráfico que registra os lançamentos de livros. Aula 3, um gráfico que registra os lançamentos de livros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler e interpretar dados apresentados em um gráfico de colunas. Número 1. As crianças e os adultos ficaram encantados com o passeio e querem participar da próxima Bienal. Em outro painel, eles observaram um gráfico de colunas com os números totais do lançamento de livros. Observe o gráfico você também e responda as questões. Então, aqui nós temos o gráfico para nós observarmos as informações. Lançamentos de livros durante a Bienal. Nós temos a quantidade do lado esquerdo e nós temos o dia. 15 de outubro, 16 de outubro, 17 de outubro e 18 de outubro. Tá certo? Letra A. Em que dia houve a maior frequência de lançamentos? Letra B. Em que dia houve a segunda maior frequência de lançamentos? Letra C. Observando o gráfico, é possível dizer que a diferença do número de lançamentos entre os dias 17 e 18 é maior que 10? Comente com o professor ou professora como você chegou à resposta. Então, vocês irão observar o gráfico para responder as questões. Então, aqui na número 1, nós tínhamos que observar o gráfico e responder as questões. Então, aqui nós temos o gráfico, o título do gráfico, lançamento de livros durante a Bienal. Nós temos as datas, 15 de outubro, 16 de outubro, 17 de outubro, 18 de outubro. Então, esses são os dias, tá certo? Letra A. Em que dia houve a maior frequência de lançamentos? Observando o gráfico, qual foi o dia que houve a maior frequência de lançamentos? Foi no dia 17 de outubro. Então, vocês podem escrever: a maior frequência de lançamentos ocorreu no dia 17 de outubro. Se vocês observarem, a barrinha do gráfico do dia 17 é a maior, tá certo? Então, esse gráfico que nós estamos observando é um gráfico de barras. Na letra B, em que dia houve a segunda maior frequência de lançamentos? A segunda maior frequência de lançamentos foi no dia 16 de outubro. Então, vocês vão escrever: a segunda maior frequência de lançamentos ocorreu no dia 16 de outubro, tá certo? Ou somente no dia 16. Na letra C, observando o gráfico, é possível dizer que a diferença do número de lançamentos entre os dias 17 e 18 é maior que 10? Comente com o professor ou sua professora como você chegou à resposta. Então, aqui no nosso gráfico de barras, de colunas, o que acontece? Nós não tínhamos esses números que está em amarelo e preto. Então, aqui, dia 15, nós temos 32, dia 16, 45, dia 17, 52, dia 18, 38. Esses números que foram colocados são números aproximados. Nós levamos em consideração a quantidade que estava aqui no lado esquerdo. Então, no dia 15 de outubro, a barra, a coluna, está próximo ao 30. Mas olha só a linha, passou um pouquinho, então aproximadamente 32. No dia 16, não está em cima da linha do 40, passou um pouquinho, então aproximadamente 45. No dia 17, está próximo à linha do 50, mas passou do 50, então nós colocamos 52. No dia 18,
não está próximo do 30, está próximo do 40, mas não chegou no 40, então nós colocamos aproximadamente 38. Colocando esses valores aproximados, nós conseguimos responder a letra C, facilita para nós. Então, olha só. Se nós pegarmos aqui a quantidade do dia 17 e subtrairmos com a quantidade do dia 18, nós vamos chegar ao número 14. Então, a resposta seria sim, aproximadamente 14. Então, é maior que 10? A diferença entre 17 e 18? Sim. Nós colocamos aproximadamente porque não são valores exatos, tá certo? Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!